Olá, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Estamos de volta aqui, seu amigo, pastor Sérgio Santos, com o nosso canal A Luz das Escrituras. E se você, porventura, ainda não é amigo do canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa lá o teu like, o teu comentário. Todas as vezes que nós enviarmos um novo vídeo, você receberá. E o YouTube se encarregará de levar mais longe tudo aquilo que é postado através do vídeo pelo qual nós estamos enviando, que é bênção e alcançará outras vidas com certeza. Muito bem, nós, como costumamos fazer, estaremos orando para iniciar nossa aula. E hoje aula do discipulado. Como nós dissemos a vocês, esse canal ele tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus, de levar o conhecimento à luz das Escrituras. E aqui temos curso do bacharel, aulas do curso básico de teologia, aulas do discipulado, muita coisa boa acontece nesse canal. E você é o meu convidado para estar conosco e compartilhar, deixar teu comentário se você gostou, se você deseja ouvir, falar algo sobre alguma questão, né, em qualquer área que você tenha dúvida, estaremos esclarecendo à luz das Escrituras. Vamos orar? Tudo começa bem quando começa com a oração. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos pela bênção de poder estar de volta para trazer a Tua palavra. Senhor, eu peço a Tua bênção por este Teu servo, Tua serva, este amigo, esta amiga, que ouve a Tua palavra por meio deste canal à luz das Escrituras. Abençoe e que ao término desta palavra, todos nós sejamos edificados e venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Uma das matérias do discipulado que nós estaremos estudando hoje é sobre a pessoa ou o ser de Deus, que teologicamente chamamos de teontologia, né? Ou teologia, podemos assim chamar, que é o estudo concernente às coisas de Deus. Essa é a definição que damos a tudo aquilo que se estuda a respeito de Deus. Algumas pessoas falam que teologia é o estudo de Deus. Particularmente, eu não concordo, porque se pegar o pressuposto de que Deus se estuda, é muito complicado isso, é muito complexo, porque Deus não é alguém que se estuda. O Deus que se estuda não é Deus. Agora, estudar aquilo que concerne as coisas de Deus é outra coisa. Então, a definição para teologia, no sentido de estudar as coisas concernentes a Deus, é o estudo concernente a tudo aquilo que diz respeito à pessoa, ao ser de Deus e tudo aquilo que Ele criou e estabeleceu para a sua própria vontade. Amém? Esse é o significado de teologia. Agora, teontologia é a disciplina que está ligado a exatamente essa teologia, ok? Ou a esse estudo que nós estamos aplicando aqui nesse momento. Então, esse estudo de teontologia vai nos dar um significado diferenciado. Teontologia essa palavra é formada pela junção de três palavras. Essa expressão teontologia é formada pela junção de três palavras. Teo, Deus, onto, ser,
porque Deus é um ser, ok? Theon, Deus, ele é uma divindade. Onton, ser, e logo, palavra. Então, juntando essas três expressões, nós temos aí o estudo do ser de Deus, ok? O estudo do ser de Deus. Teontologia é o estudo do ser de Deus. E essa revelação de Deus a nós se dá de duas formas. Só que antes eu quero ler um texto bíblico para nos embasar acerca dessa disciplina teontologia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então, esse é o texto que nos embasaremos para estudar de forma bem objetiva. Não vamos nos avançar muito, mas o que passaremos para você será básico para a compreensão dessa disciplina tão importante que diz respeito ao ser do nosso Deus. O único Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Muito bem. Essa revelação de Deus a nós se dá de duas formas. Primeiro, a geral, essa revelação é chamada de revelação geral, né? E nesse sentido, nós temos aí a natureza. Essa revelação geral está ligado à natureza. Segunda forma de que Deus se revela a nós. A maneira como Deus se revelou a nós é chamada de revelação especial. E dessa revelação especial, nós temos dois pressupostos aí. A primeira premissa é as Escrituras. Então, as Escrituras é uma revelação acerca da pessoa do ser de Deus. Por meio das Escrituras, Deus se revelou, revelando aqui o seu poder na história, na cultura, no tempo e no espaço, desde os primórdios, inclusive desde a criação. E nós lemos um texto que vai dizer de forma muito contundente: no princípio criou Deus os céus, a terra e tudo que nele há. Observe, no princípio criou Deus. Então Deus é aquele desde o princípio. Princípio aqui é algo primário. Antes dos céus e da terra, Deus já existia. Não há nada nem antes e nem depois de Deus. Deus, ele é o antes. Ele é o alfa e ele é o ômega. Pré-existente. Não há nada que existiu ou veio a existir antes dele. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, vai dizer a seguinte expressão: no princípio, vai usar a mesma expressão de Gênesis capítulo 1. No princípio, está falando do Deus. No princípio era o verbo. O verbo aqui é a palavra é Deus. É aquele que se encarnou como Filho de Deus, está falando de Jesus, mas está falando do princípio. Se fala do princípio, então está falando de Deus. Jesus é o Deus revelado, é o Deus que se revelou na pessoa do seu Filho. Está falando de Deus, da divindade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nada do que se fez se teria feito sem ele. Então você vai observar a revelação de Deus nas Escrituras. Mas um outro elemento que vai nos revelar a pessoa e o ser de Deus é exatamente a pessoa do Senhor Jesus. E esse texto do Evangelho que escreveu João, capítulo 1, verso 1, é exatamente essa revelação
do Filho de Deus acerca do Pai, acerca de Deus, do Criador. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Quem vê Jesus, vê o próprio Deus. Ele disse, quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, há tanto tempo estou convosco, quem vê o Pai, vê a mim que o enviou. Está lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 2, 3, você vai perceber esse diálogo de Jesus com os discípulos, e ele traz essa revelação extraordinária sobre o Pai. Então, muito bem, nós aprendemos aqui que teontologia, não é a junção de três palavras, não é? Teo, Deus, onto, ser, e logo, palavras, logia, estudo. Então, é o estudo do ser de Deus. Essa revelação se dá de duas formas. Primeiro, através da revelação natural, da natureza, né? O Salmo 19 vai dizer algo muito significativo a respeito dessa revelação natural. O Salmo 19 diz assim, o verso 1, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que coisa linda, né? Então, essa é a forma natural de Deus se revelar, certo? Através da criação. A outra forma é através das escrituras, da sua palavra, ok? E aí vem contexto histórico, cultural. Deus vem acompanhando a história desde a sua criação. Nada do que se fez se faria sem Ele, ok? Toda a criação tem a mão de Deus, tanto os corpos celestiais como os corpos físicos. Tanto o mundo espiritual como o mundo físico veio da criação do Senhor. E aí nós temos um outro elemento que traz a revelação de Deus, a pessoa do seu Filho. Nós lemos o texto de João, capítulo 1, versículo 1. Muito bem. Agora, como saber que Deus existe? Não é? Que muitas pessoas perguntam, como é que eu posso saber que Deus existe? Nós já demos aí duas revelações da existência de Deus. A revelação natural e a especial. A natural através da criação e a especial através das Escrituras e através do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E aí, como saber que Deus existe? A resposta, ela pode ser dada de duas formas. A primeira forma para entender a compreensão e ter consciência da existência de Deus é que todas as pessoas, todo ser humano, ele tem uma intuição íntima a respeito de Deus. Todo ser humano tem a consciência que existe um Deus, um ser superior. Quando você olha para a natureza, quando você olha para si mesmo, o ser humano dotado de inteligência, de emoção, o ser humano que tem corpo, alma e espírito, né? É tricotômico, um ser humano que tem a dádiva de gerar um outro ser humano. Imagine você, só o Deus, só um ser todo-poderoso, o El Shaddai, só um Deus soberano poderia manifestar toda essa maravilha de criação. Então o ser humano tem essa intuição, não é? Em Romanos capítulo 1, versículo 21, nós cremos nas provas encontradas na natureza e na Escritura. E aí Romanos 1 e 21 vai dizer, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que mesmo os gentios, mesmo os pagãos, os que não conheciam a Deus, tinham conhecimento de Deus. Eles tinham conhecimento de Deus, mas tinham de alguma forma, eles criam que havia um Deus superior. Eles tinham essa intuição, não é? Da existência de Deus. Todavia, as Escrituras reconhecem
que há pessoas que negam a existência de Deus. E Paulo vai nos dar um embasamento a respeito dessa verdade no versículo 1 do capítulo 1 de Romanos. Ele vai dizer que o pecado, ele faz com que o indivíduo negue a existência do seu Criador. Então, o pecado faz com que a mente seja cauterizada, faz com que a mente humana desconheça a verdade do Criador. Entendeu agora? Por isso que as pessoas, muitos deles, negam a existência de Deus, por causa do pecado. As primeiras páginas das Escrituras, não é? Nos dão prova da existência e nos dão testemunho da existência de Deus. O versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que a própria Escritura está dando testemunho da existência desse Deus Todo-Poderoso. E aí no capítulo 1 de Romanos, e no versículo 20, as Escrituras vai falar a respeito, e Paulo vai falar a respeito dessa verdade, que o mundo inteiro dá testemunho da existência de Deus. De que forma? Ao olhar para o ser humano, né? Ao olhar para a inteligência humana, com essa capacidade incrível de gerar outra criatura, como eu acabei de falar, um ser humano que tem a semelhança do próprio Criador, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí chegamos à conclusão de que só um Deus Todo-Poderoso, superior a tudo e a todos, poderia criar essas coisas. E aí nós temos aqui alguns argumentos sobre a existência de Deus. Quais são os argumentos a respeito da existência de Deus? O primeiro argumento recebe o nome de cosmológico. O que é um argumento cosmológico? Todo efeito existe uma causa. Ou seja, não há nada que pudesse ter existido sem ter por trás da criação um Criador. Então toda a criação tem por trás dela um Criador. E quando você olha para a criação, você vai perceber que é uma criação inteligente. É uma criação ordenada. Não existe nada fora do seu lugar, fora do seu eixo. O ser humano, por exemplo, foi criado, você, a mim, nós, de forma muito espetacular. Imagine você tem os membros do seu corpo tudo no seu devido lugar. Os braços estão exatamente onde deveriam estar. Os seus olhos estão exatamente onde deveriam estar. Os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca, a sua língua. Imagine você. Já parou para pensar nisso? Os cabelos, para proteger o crânio, não é? As sobrancelhas, para proteger o suor e ele não incomodar os olhos. Tudo que foi colocado em você está no lugar certo. Só Deus poderia fazer isso dessa forma. Então, o primeiro argumento de fundamento para a existência de Deus é esse que chamamos de cosmológico. Todo efeito existe uma causa. O segundo é chamado de teológico ou teleológico. Concentra-se na harmonia da criação e de uma criação planejada. E tem a ver com o que eu acabei de falar com você. Tudo está no seu devido lugar. É como um arquiteto que antes de construir um prédio, ele faz o projeto. E antes de construir, ele estuda, ele calcula, ele examina. E quando ele termina o projeto, ele estabelece. Ele coloca em prática.
Foi exatamente isso que Deus fez. Ele pensou em todos os detalhes. Ele examinou aonde ficaria o mar, a água, a porção seca, a porção úmida, aonde colocaria o fogo, o vento, não é? E são esses 4 elementos fundamentais para a existência humana. Sem esses 4 elementos, não haveria existência humana. Veja, a existência humana da criação como um todo, não só a natureza, mas o ser humano, ele necessita de fogo, que é a temperatura. A natureza precisa de calor. O ser humano precisa de temperatura. Isso fala de fogo. E todos esses elementos são separadamente no seu devido lugar. Um outro elemento chama-se o vento. O ar, o oxigênio é indispensável para a existência não só da natureza, mas para a existência humana. E nós temos esse fôlego, esse ar, esse oxigênio. Um outro elemento indispensável para a existência da natureza e do ser humano chama-se a água. A água tanto é necessário para a criação, como também para o ser humano. Sem a água não há existência de vida, não é verdade? Então, uma outra verdade que podemos encontrar para argumentar de forma teleológica ou teológica a existência de Deus é que existe a parte física da existência humana. Tanto a natureza existe a parte física, como o ser humano existe a parte física. E o interessante, não sei se você já notou, é que nessa metáfora, usando essa linguagem figurada desses 4 elementos, o fogo, o vento, o ar e a parte física, a terra, ela é composta num único lugar, no ser humano. Porque no nosso corpo nós temos o fogo, que é a temperatura, nós temos o vento, que é o fôlego de vida, nós temos a água, porque o nosso corpo tem mais água do que parte física, e nós temos a parte matéria, que é a física. E observe que em lugar nenhum, fora desse corpo, esses 4 elementos não conseguem existir no mesmo lugar. A água e o fogo não se conjugam no mesmo lugar. Tem que ter o lugar para o fogo e o lugar da água. A terra e o vento também. A terra tem o seu espaço e o vento também. Mas Deus colocou no ser humano esses 4 elementos. Que coisa maravilhosa! Você já parou para pensar nisso? Que coisa extraordinária! Mas existe ainda um outro argumento, que é o argumento ontológico. Fala do conceito de Deus como um ser maior do que a própria criação, porque Deus é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. E somente um Deus pessoal poderia criar um ser pessoal, como eu e você. Entende agora por que ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Porque ele é um ser pessoal. Por isso que Deus nos criou um ser pessoal. E um ser pessoal, para ser uma pessoa e ter a característica de um ser pessoal, ele traz consigo 3 elementos indispensáveis. O primeiro é que um ser humano, um ser pessoal, ele precisa ter vontade. Você tem vontade própria, Deus também. Ele precisa ter sentimento. Deus tem sentimento também. E ele precisa ter vontade. Deus tem vontade e você também. Então, Deus, ele caracterizou o nosso ser como trazendo consigo as suas semelhanças.
as características dele. Por isso que ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos um quarto argumento chamado o argumento moral. O que é o argumento moral que prova a existência de Deus? Isso fala do senso do que é certo e do que é errado. Um Deus que criou e que sustenta e que mantém a ordem da criação com a sua justiça e que para todo erro exerce a disciplina, ou podemos chamar de o juízo, porque ele é justo e não pode inocentar o pecado. Então você vai observar que Deus é um Deus moral, é um Deus sensato, ajuizado, é um Deus que não comunga com o erro, mas que julga o erro. É um Deus que não só criou as coisas, mas sustenta todas as coisas. Mantém a ordem da criação. Entende agora? Então nós temos 4 argumentos fundamentais da existência de Deus. O primeiro é o cosmológico. Esse que falamos sobre todo efeito existe uma causa. O segundo é o ontológico, é o teológico, melhor falando, ou teleológico. Concentra-se na harmonia da criação bem planejada, em um Deus que planejou a ordem das coisas antes de criá-las, que já estava na sua mente planejado. Não é um Deus que lançou a sorte, seja o que Deus quiser, não. Ele havia planejado todas as coisas. O terceiro argumento da existência de Deus é que ele é um Deus ontológico, ou é ontológico. Isso fala do conceito de Deus como um ser, mas um ser maior que a própria criação. Deus não depende da criação para existir. Ele é antes da criação. E ele não está na criação. Ele criou todas as coisas e mantém ela com o poder da sua mão, com o poder da sua palavra. A criação, Deus não depende da existência da criação, porque ele é antes de todas as coisas. E o quarto argumento é que ele é um Deus moral, ele é um Deus sensato, justo e que ama a verdade, o juízo e a justiça. Ok? Muito bem. E aí nós temos aí alguns atributos de Deus. O que são atributos do ser de Deus? São características de Deus e que está dividido em 2 formas, de 2 conceitos. Os atributos incomunicáveis, que são aqueles que só ele tem, e os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que ele transfere para o ser humano, que ele compartilha com o ser humano, ok? Então, os atributos incomunicáveis de Deus: a autoexistência. Não há nenhum ser humano que pode ter esse atributo, porque ninguém é autoexistente. Somente Deus é autoexistente, ok? Ninguém criou Deus, ele é autoexistente. Salmo 90, verso 1. Ele é eterno. O único eterno é Deus. Ele é desde a eternidade. Isaías vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Ele é infinito. Ele é o alfa e o ômega. Ele não tem fim. Não há finitude em Deus. Ele é onipresente, porque conhece, porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há um único lugar que Deus não possa estar agora. Não há nada que ele não possa estar vendo agora. Ele é onipotente, ou seja, todo-poderoso. É o único que tem todo o poder.
Na verdade, ele não tem todo o poder, ele é o próprio poder, porque não há poder fora de Deus. Ele é o próprio poder, podemos chamar assim, ok? Onipotente. Ele é onisciente porque conhece e sonda os nossos corações, a mente e os corações. E aqui você tem várias referências aí nessa apostila para identificar essas características do atributo de Deus. E ele é soberano porque ele tem o controle de todas as coisas. Ele manda e não é mandado. Ele faz e desfaz. Ele não recebe ordem de ninguém. Ele não tem que dar satisfação no que faz. Ele é o soberano. Agora, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele comunica a mim e comunica a você. São os atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, amor. Deus é amor. Ele pode transferir esse amor para mim, para você, sim ou não? Sim. Jesus mesmo disse que nós devemos amar como ele nos amou. Então veja que esse amor ágapa ou ágape de Deus, ele é transferido ao ser humano. Ele é bom, Deus é um Deus bom, ele transfere essa bondade, ele faz gerar em nós essa bondade dele. Deus é um Deus de misericórdia. Ele gera em nós, ele transfere essa misericórdia em nós, faz com que nós sintamos misericórdia também, né? Deus é justo. Ele faz gerar em nós esse espírito de justiça. Deus é santo. Ele santifica também as nossas vidas. Ele transfere a sua santificação a nós. Deus é um Deus livre. Ele é liberdade. E ele transfere essa liberdade que ele tem a nós também. Deus é paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Né? E ele transfere essa paz a mim e a você também. Ok? Então nós temos aí esses atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Mas Deus também tem alguns nomes referentes ao seu nome. Jeová é um combinado de outras palavras. A forma composta do hebraico deste nome santo se segue como eu sou. Nós encontramos em Êxodo 13:14. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Gênesis 22. E aqui está as referências, você pode ver aí. Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Tissidqueno, o Senhor é justiça nossa. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Jeová Chamá, o Senhor dos exércitos. Jeová Elion, o Senhor está, o Senhor Altíssimo, aquele que está acima de tudo. Jeová Mikadiskim, o Senhor vos santifica. Então, o Novo Testamento, por sua vez, vai chamar Deus, do termo hebraico, de Theos, que é Deus, e Kurios, que é Senhor. Tem também Pater, é uma expressão grega, Pater e Abba, para Pai. Então são designações aos nomes do Senhor. Então a palavra Deus vai aparecer, apenas para curiosidade, 4.000 e 7.000 vezes nas principais traduções da Bíblia em português. Veja a dimensão, né, do nome do Senhor. Aí vem aquela pergunta clássica, né? Como desenvolver uma vida com Deus? Se Deus é tudo isso, pastor, como desenvolver uma vida com Deus? E o primeiro princípio para ter essa relação com Deus é através do amor da criatura para com o Criador. O primeiro mandamento da lei, inclusive Jesus falou isso, em Mateus 22, verso 34.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a primeira relação que deve ter da criatura com o Criador é uma relação de amor. Não é uma relação de troca. Nós não temos que viver uma vida com Deus por interesse, por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele quer nos dar. Não deve ter essa barganha, esse pensamento tão mesquinho que a gente às vezes cria, né? De viver com alguém apenas por interesse. Que a natureza humana, ela tem essa tendência, na verdade. Não, Senhor. Então, não devemos ter esse pensamento, essa intuição. Então, a base desse relacionamento com Deus, guarda no teu coração, é o amor. É o amor que você deve ter para se relacionar com Deus. Porque se você amar a Deus, você vai cumprir toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então ame o Senhor e você vai cumprir toda a lei. Ame ao Senhor e você vai amar o seu próximo. Ame ao Senhor e você vai viver em obediência. Porque o amor, ele é um amor submisso. O amor é um amor da relação. É um amor que me aproxima das pessoas. O amor de Deus é um amor agapau. É um amor que está enraizado dentro de nós. É o amor que transfere a graça. É o amor que transfere o amor, o perdão. É o amor que transfere a misericórdia. É o amor que dá oportunidade para o outro. É o amor que abre caminhos e não fecha caminhos. É o amor que tem o olhar da graça. É o amor que faz você se aproximar. É o amor que faz você se santificar, negar a si mesmo e fazer a vontade do seu Criador. Então o amor aqui é a base para se relacionar com Deus. Vamos concluir dizendo que estudar essa disciplina chamada teontologia, que é o estudo do ser de Deus, é realmente maravilhoso e fundamental para que todo cristão, pois o cristão verdadeiro, ele tem o prazer de conhecer mais e mais sobre o seu Senhor a quem serve. Deus te abençoe. Ficamos aqui com essa breve palavra sobre a existência de Deus, o ser de Deus, que você possa ter compreendido. E olha, Deus é muito maior do que você possa imaginar, mas Ele cabe aí dentro de você. Ele cabe dentro de mim. Você é o lugar onde Deus procura para a habitação. Deixa Deus habitar no teu coração. Deixa o Espírito Santo habitar dentro de você. E não haverá nada e nem ninguém que poderá parar você. Deus te abençoe. Um grande abraço. Em nome de Jesus.